Oi, boa tarde. Me ouvindo e me vendo direito? Quem estiver chegando. Ah, já me confirmaram aqui, tudo 10. Obrigada, Rock. Tudo ok por aqui. Vamos esperar o pessoal chegar, a gente começa a nossa última live do ano. Que aí eu tiro férias. Oi, Dani, Elis, boa tarde. Estão chegando aí. Hoje a gente vai fazer a nossa última live do ano. Mas é só do ano, tá? Tive informações que ano que vem tem mais. E eu decidi encerrar com esse tema porque eu acho um tema super pertinente em fim de ano, né? Principalmente neste ano. Falar sobre resiliência é importante. Mas pra gente conversar sobre metas, sonhos, objetivos, coisas que talvez a gente aprendeu ou precisava ter aprendido este ano. E vai ser uma live mais tranquila, mais curta também do que as outras, mais objetiva. E eu conto com a participação de vocês, então pode mandar aqui nos comentários. Boa tarde, Hilton, tudo bem? Então vai conversando comigo aqui nos comentários que eu vou lendo, a gente vai batendo um papo para vocês poderem contribuir também. Então, quando a gente fala sobre resiliência, a gente precisa trazer o conceito, né? Obviamente. Mas, primeiramente, eu quero que você que está me assistindo pense em pessoas famosas que você sabe que passaram por muitas dificuldades. Então, vamos pensar, por exemplo, Michael Jackson. Quando era criança, teve uma infância difícil, tarará, tarará, cresceu, virou o rei do pop, enfim. Beethoven. Ele compôs a maior parte das suas músicas estando surdo. O Stephen Hawking. Ele formulou a sua teoria da cosmologia quântica depois de ser diagnosticado, ser acometido na realidade com a esclerose lateral amiotrófica. E aí a gente pode pensar nessas pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida e ainda assim conseguiram fazer grandes contribuições para a sociedade. Teve um romancista húngaro, não vou nem arriscar falar o nome dele, gente, desculpa. Mas recentemente ele ganhou o Nobel de Literatura e ele foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Então, mais uma pessoa que passou por uma situação traumática, uma situação pesada, né? Que sobreviveu, passou pela situação mesmo e transformou isso em algo positivo. Quando a gente observa esse tipo de comportamento humano, a gente pode fazer alguns questionamentos. Por exemplo, como algumas pessoas conseguem enfrentar situações adversas durante o seu desenvolvimento?
Por que que algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras diante dessas situações? Por que que outros indivíduos apresentam uma invulnerabilidade e uma competência maior para manejar situações estressantes? Como que algumas pessoas conseguem se recuperar de grandes perdas, seja materiais, seja perdas emocionais, qualquer tipo de perda? Então, a psicologia, ela tem apresentado como uma via teórica a compreensão e a discussão dessas questões que eu trouxe aqui para vocês sobre o conceito de resiliência, que comumente é definida como a capacidade do indivíduo de enfrentar as adversidades e superá-las. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, inclusive vou trazer uma crítica muito pequena, mas ainda é uma crítica em relação à resiliência, porque a gente vê que está muito na moda, é muito bonito, um monte de gente fazendo tatuagem, escrito resiliência e bota na capa do Facebook resiliência, mas vamos ver. Não vou falar aqui agora, porque a gente vai chegar lá. Mas vamos ver um pouquinho melhor a respeito disso, né? Tem um autor que ele discute um ponto importante sobre a própria delimitação desse tema. E ele interroga se é possível falar de resiliência sempre que houver sobrevivência física e psicológica da pessoa diante dessas situações estressantes, ou se seria resiliente o indivíduo que não só supera as adversidades, mas se sente feliz e em paz com sua existência após a situação. Então, a resiliência, ela é só sobreviver a uma situação e o depois não importa. Ou a resiliência é você superar as adversidades e depois ainda assim ser transformado e se sentir feliz e em paz com si mesmo. Porque a gente vê que a resiliência, ela surge da física, é um termo que surge da física, que é a capacidade de uma matéria, algo, um objeto, uma substância, sofrer muita pressão ou uma transformação muito grande e ainda se manter ou voltar ao seu estado de origem. E aí o conceito de resiliência, ele está envolto em ideologias relacionadas à noção de sucesso e de adaptação às normas sociais. Mas se a gente for pensar assim, essa noção ela vai fundar dois grupos, os resilientes e os não resilientes. E aí tem uma psicóloga, a Maria Angélica, se não me engano, Yunis, que no primeiro congresso de psicologia do Conselho Federal em São Paulo, em 2002, ela refutou e criticou esse conceito de resiliência. E ela fala que a resiliência ela é um fenômeno que procura explicar os processos de superação de adversidades. E que não deve ser confundida com invulnerabilidade, porque não se trata de uma resistência absoluta às adversidades. Não é a questão de ser ou não ser mais ou menos resiliente. Vamos lá, devagar. Então aqui a Yunis fala, olha, não é sobre você ser casca grossa. Não é sobre você levar porrada, porrada, porrada e ficar de pé. A resiliência é o processo de superação das adversidades. Isso vai se dar de maneira muito individual. Se é um processo de superação de adversidades, a gente está falando de seres humanos, e isso vai se dar de uma forma individual. Cada um vai superar de um jeito. Então, uma pessoa ser mais resiliente ou não faz dela uma pessoa vulnerável ou invulnerável, uma pessoa forte ou uma pessoa fraca. É a forma dela lidar com as adversidades. Isso, segundo a Maria Angélica Yunis, que é essa psicóloga. Vamos considerar a etimologia da palavra resiliência. Então, do latim vem de resiliens, que significa saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher-se e romper.
Aqui eu abro um parênteses, que isso é uma crítica pessoal, tá? Não tirei de lugar nenhum. Mas, toda vez que a gente passa por uma situação adversa, por uma situação estressante, aquela situação vai transformar a gente de alguma forma. Simplesmente vai. A gente não sai ileso de nada nessa vida. Tudo que a gente passa muda a gente de um jeito, muda o nosso olhar, muda a nossa perspectiva, muda a forma como a gente se comporta, seja para melhor ou para pior. Se a gente for pegar literalmente a palavra resiliência do latim, que é saltar para trás, voltar, recuar, isso não existe aplicado a esse contexto do ser humano dentro da psicologia, né? Porque a partir do momento que você passa por algo que te modifica, você está modificado. Você não vai voltar a ser o que você era antes. Você se transforma. Todos os dias a gente se transforma. Então, pegando a etimologia da palavra, de origem do latim, eu, Thaís, acredito que a gente nunca volta a ser o que era. Ah, eu queria voltar a ser, sei lá, feliz como eu era antes. A gente tá num contexto diferente, numa época diferente, você já não é mais você de antes. Você já passou por muita coisa. Você pode ser melhor, você pode ser uma nova versão de si, você pode ser diferente. Mas voltar a ser, na minha concepção, isso não acontece. Fecha parênteses, vamos continuar aqui para o conteúdo da live. Pela origem inglesa da palavra resilient, remete à ideia de elasticidade e capacidade rápida de recuperação. A Yunis, voltando na questão da Maria Angélica Yunis, ela refere que no dicionário da língua inglesa se encontram dois raciocínios para este termo. O primeiro se refere à habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por doenças, dificuldades, etc. E a segunda definição é a habilidade de uma substância, como eu falei, se retornar à sua forma original quando a pressão é removida. Então, a gente coloca um objeto sob pressão, quando tira, o quanto ele está modificado, o quanto ele voltou à sua forma original. Ou seja, flexibilidade. Gosto mais de flexibilidade do que de resiliência. Acho mais realista. E aí, essa última, né, que eu falei, ela remete ao conceito original da física, a resiliência dentro do campo da física, que busca estudar até que ponto um material sofre impacto e não se deforma. Isso é importante, porque eu também vou usar isso como referência. Até que ponto um material sofre impacto e não se deforma, não se transforma, não se modifica. Guarda essa informação porque eu vou usar ela mais para frente. Quanto ao significado da língua portuguesa, porque a gente falou do latim, do dicionário inglês, e dentro da língua portuguesa, a referência ela é feita apenas dentro do dicionário Aurélio. Ela é feita, usa-se a resiliência quando se fala apenas de materiais, não só de pessoas, não também de pessoas, né? Mas no outro dicionário de língua portuguesa, o Hawais, ele contempla tanto o sentido físico quanto o sentido figurado, que é o que a gente está falando aqui hoje, o sentido figurado de resiliência, que se remete a elementos humanos. A Yunis ela aponta que o estudo desse fenômeno da resiliência é um estudo recente dentro da psicologia. Ele vem sendo pesquisado há cerca de 30 anos, mais ou menos, mas recentemente, assim, nos últimos 7, 10 anos, que os congressos internacionais têm discutido mais esse conceito, com mais profundidade. A definição, ela não é muito clara e nem muito precisa, como na física. Na física, isso acabou.
mas ela vai considerar que os fatores e as variáveis eles devem ser levados em conta quando a gente vai estudar fenômenos humanos, porque os fenômenos humanos eles são complexos e eles são múltiplos. Quando a gente fala de seres humanos, a gente não tem certeza de nada. Nada é fixo, nada é muito fechadinho na caixinha, né? O ser humano sempre surpreende. Em 1966, Flack ele usou o termo de resiliência para descrever as forças psicológicas e biológicas exigidas para atravessar com sucesso as mudanças na vida. Para o Flack, o indivíduo resiliente é aquele que tem habilidade para reconhecer a dor, perceber o sentido dessa dor e tolerar essa dor até resolver os conflitos de forma construtiva. Um psicólogo alemão, também não vou arriscar falar o nome dele, eu vou deixar nos comentários aqui, porque meu alemão está muito enferrujado. Vocês podem pesquisar. Em 1993, em uma conferência realizada em Recife, ele se referiu ao conceito de resiliência para se referir aos sobreviventes dos campos de concentração nazistas, que reconstruíram suas vidas, enquanto outros sobreviventes também não conseguiram ultrapassar, superar o trauma que eles tinham passado. A gente pode, então, discutir a origem desse tema sobre 3 pontos de vista: o físico, o médico e o psicológico. Então, no primeiro, quanto um material pode sofrer um impacto e não se deformar, até que ponto. Aí a gente pode falar de uma barra de ferro, uma mola, um elástico que a gente puxa e ele volta. No ponto de vista médico, a resiliência ela seria a capacidade do sujeito resistir a uma doença, a uma infecção, a uma intervenção por si próprio ou com a ajuda de medicamentos. E no terceiro, no ponto de vista psicológico, a resiliência é uma capacidade também das pessoas, individualmente ou em grupo, resistirem a situações adversas sem perder o seu equilíbrio inicial. Isso é, a capacidade de se acomodar e reequilibrar constantemente. O José Tavares ele desenvolveu uma tese que a resiliência ela não deve ser apenas um atributo individual. Lembra que eu falei aqui que a capacidade das pessoas, individualmente ou em grupo, de resistirem a situações adversas? José Tavares ele elaborou uma tese de que a resiliência ela pode estar presente nas instituições e nas organizações, gerando uma sociedade mais resiliente. Para ele, uma organização resiliente é uma organização inteligente, reflexiva, onde todas as pessoas são inteligentes. Inteligente aqui eu não quero dizer que tem gente burra, não é esse o conceito de inteligência aqui. Todas as pessoas são inteligentes, livres, responsáveis, competentes, funcionais, funcionam numa relação de confiança, empatia e solidariedade. Seria exatamente o que a gente estava precisando esse ano. Uma sociedade resiliente. Trata-se, então, de organizações vivas, dialéticas e dinâmicas, que o funcionamento ele tende a imitar o funcionamento do próprio cérebro, que é altamente resiliente. Então, com tudo isso que eu trouxe aqui, a gente pode pensar que a resiliência ela não é uma espécie de escudo protetor, que algumas pessoas têm e outras não. Mas sim a possibilidade de flexibilidade interna que tornaria essas pessoas mais possíveis de interagir com êxito, se modificando de uma forma adaptativa, se adaptando às mudanças, às dificuldades, quando se encontram em confrontos, conflitos, reações adversas com o meio exterior. Então a resiliência ela não é uma forma de defesa rígida, não é uma armadura que você veste e vai enfrentar o mundo, não é isso. Mas uma forma de lidar com as circunstâncias adversas, externas e internas,
que estão sempre presentes ao longo do nosso desenvolvimento. Tem uma frase que eu acho que vocês já devem ter ouvido, que é do Sartre, que eu gosto bastante, que é: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Então não é o que acontece, mas como que você lida com o que acontece. O que você faz com isso? O quanto você vai deixar, vai permitir que isso te atinja. E aí entra a questão. A resiliência, ela tem limite? Qual que é a linha entre ser resiliente e ser saco de pancada? A gente precisa lembrar que ser resiliente não é ser passivo. Não é você sentar, esperar e deixar as coisas acontecerem porque é assim que tem que ser. Não é ser conformado. Não é ser passivo, não é você ficar parado de braços cruzados. E aí, eu acho que esse limite ele vai se dar quando a situação ela é prejudicial para você e você tem a capacidade, tem a liberdade, tem o poder de mudar ou de interromper esta situação. Ser resiliente é diferente de ser um saco de pancadas, de aceitar tudo de boca fechada, de abaixar a cabeça para todo mundo. Isso é ser submisso. Isso não é ser resiliente. Resiliente não é aceitar tudo. Resiliente é você pegar uma situação, entender como ela está te transformando e o que você vai fazer com isso, dentro da sua capacidade. Então, a minha resiliência, ela é diferente da resiliência de você que está me assistindo. Nossa resiliência não vai acontecer da mesma forma. Não vai, esse fenômeno que eu falei que ele é muito individual e subjetivo, não vai acontecer do mesmo jeito para todo mundo. Então, tem sobreviventes do campo de concentração que conseguiram reerguer suas vidas e tudo mais, e tem quem não. E é esse o ponto. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. A resiliência, ela não é um conceito engessado. Tem quem lide melhor e tem quem não consegue lidar melhor. É adquirido? Pode ser. Pode ser ensinado, pode ser adquirido. Você pode aprender a ser mais resiliente. Mas algumas pesquisas também apontam que é um traço de personalidade. Pode ser um traço de personalidade, né? Não significa que é. Mas como a própria Yunis que eu trouxe aqui para vocês, ela fala, a resiliência ela ainda é recente. Então, fica nessa de, pode ser um traço de personalidade, mas também pode ser adquirido, pode ser ensinado, mas também é intrínseco. Mas o meu conselho aqui, enquanto ainda nada é definido, e acho que nada vai se definir, porque somos seres humanos, tenta. Eu não sou resiliente. Tenta. A única pessoa que pode fazer isso é você. A única pessoa que pode se ajudar nessa situação é você. E aí, só para complementar a questão de não ser saco de pancadas, falando agora principalmente em ambiente de trabalho, por que é importante a gente definir os limites de resiliência? Lembrem da live sobre síndrome de burnout e estresse agudo. Se você acha que você está sendo super resiliente, aguentando tudo o que fazem, por exemplo, no ambiente de trabalho com você não está sendo resiliente, você está caminhando para um processo de burnout, de esgotamento. Você pode estar caminhando para um processo de síndrome do pânico, você pode estar caminhando para um processo de ansiedade. Então, cuidado, defina os limites da sua resiliência. Então, pensa aí até onde você aguenta. Lembra da definição da física, que é até que ponto o material ele pode sofrer pressão sem se deformar. Nós, seres humanos, também temos o nosso limite. Até que ponto a gente vai aguentar. Tem hora que um elástico, a gente puxa, solta e ele volta ao normal. Puxa, solta e ele volta ao normal. Legal, bem resiliente. Agora eu quero ver você puxar esse elástico 40 quilômetros. Não vai
Em algum momento esse elástico vai romper. Em algum momento esse elástico não vai voltar para sua forma normal. Se você pegar um lápis, o quanto você consegue entortar esse lápis sem que ele quebre? Uma hora ele vai quebrar. E a gente pode aplicar essa lógica no ser humano. Você também tem um limite. A resiliência não é aguentar tudo. Lembre-se disso, por favor. Uma hora você quebra. Uma hora o elástico arrebenta, uma hora você se machuca. Então estabeleça os seus limites. Falando agora sobre sonhos, metas e objetivos. Quem aqui fez metas para 2020 e tá finalizando 2020 frustrado, pé da vida, chateado, bravo, querendo trucidar o Covid? Muita gente. Tenho certeza. Esse ano foi um ano atípico, tá? A gente sabe que não é todo ano que é assim e que a gente precisou ter muita flexibilidade e muita resiliência para chegar em dezembro com a nossa cabeça no lugar, sem pirar, sem surtar. Quem conseguiu? Porque muita gente não conseguiu. Mas aí eu quero falar sobre sonhos, metas e objetivos dentro de um contexto mais abrangente, né? Vamos deixar 2020 um pouquinho de lado, vamos falar sobre anos que são mais comuns. Por que muita gente acaba por terminar o ano frustrado, chateado, triste? Primeiro, além de ter o processo de luto, né? Se você perdeu a live de luto, volta para assistir, porque é importante. A gente passa por isso no fim de ano, afinal é um fim, é o final de alguma coisa, é algo que a gente deixa para trás. Talvez o ano foi muito bom, você não quer que termine, talvez o ano foi muito ruim, você quer que termine logo. Independente do que aconteceu com você, é o final de alguma coisa. Tem um ritual marcando, o que é importante. É importante a gente ter rituais para os marcos da vida. E vai começar algo novo, dentro da definição de tempo que a gente tem no Ocidente. Mas o que acontece? O que eu vejo, pelo menos, acontecer com muita gente? Estabelecer sonhos, metas e objetivos que são muito amplos, que são muito distantes. E, além de tudo, não pensar como você vai alcançar este objetivo. Porque é muito fácil eu sentar agora no final do ano, fazer ali minha lista de metas para 2021 e colocar lá que eu quero ficar rica. Muito fácil. Como que eu vou ficar rica? O que eu vou fazer para isso acontecer? E aí a gente, usando um exemplo, para ficar mais concreto, para ilustrar. Quando você vai viajar, vamos imaginar que você vai viajar daqui, vamos imaginar que você que está me assistindo está em Ribeirão Preto. Você vai viajar de Ribeirão Preto até o México, de carro. Você vai fazer uma viagem de carro até o México. Você sabe de onde você está partindo e você sabe aonde você quer chegar. O que você precisa neste meio do caminho? Você precisa de um mapa. Senão você não chega no México. Você não chega a lugar nenhum. A não ser que você já saiba o caminho, mas né? Entra no exemplo aqui. Você precisa de um mapa. O mapa é a questão mais importante, eu diria. Porque você sabe onde vai chegar, mas se você não sabe o que precisa, que caminho pegar, como você vai chegar lá? Então vamos pegar como exemplo a clássica de todo começo de ano. Este ano eu vou entrar na academia. Este ano eu vou perder peso. Este ano... Vamos usar isso de exemplo. Então vamos imaginar que o seu sonho
Sonho a gente vai definir aqui como algo que você quer a longo prazo, tá? Então vamos pensar que você quer encerrar o ano de um jeito X. Você quer encerrar o ano olhando para o espelho e gostando muito do seu corpo, do corpo que você vê. Esse é o seu sonho. O que você precisa fazer para chegar até lá? Primeiro, o sonho está muito distante, o ser humano gosta de aqui e agora, metas pequenas. Porque pensar a longo prazo é muito abstrato, a gente tem dificuldade com isso sim. Então tá, para eu chegar lá, eu tenho que perder 3 quilos por mês. Então a gente foi disso para isso, vai afunilando. O que eu tenho que fazer para perder 5 quilos por mês? 3 quilos por mês, perdão. Eu preciso me alimentar corretamente e ir para academia. O que eu preciso fazer para ir para academia e me alimentar corretamente? Nossa, eu preciso me inscrever numa academia para começo de conversa. Entende? Que é pegar isso e ir afunilando para você saber exatamente os passos que você precisa tomar para chegar lá no seu sonho, que é a parte maior do nosso funil. Então você tem que subir e passar por todos os degrauzinhos. Então, o sonho é o maior, a meta é, vamos falar de médio prazo. Os objetivos, vamos estabelecer objetivos, por exemplo, semanais. E os passos, eles precisam ser diários. Então, dentro deste exemplo, o que você pode fazer todos os dias para conseguir ir na academia 3 vezes na semana? Vamos imaginar que você estabeleceu essa meta, 3 vezes na semana na academia. Tá, eu preciso deixar minha roupa de treino separada, porque senão eu não vou. Eu preciso me inscrever na academia, isso é importante. Eu preciso, sei lá, depois do trabalho, não ir direto para casa, mas levar a roupa de academia no carro e ir direto para academia. Então, encontrar suas próprias estratégias para que você consiga cumprir os seus passos diários para alcançar seus objetivos semanais e por aí vai. E aí é importante a gente colocar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos no papel. Por quê? O que fica na nossa cabeça tende a se perder. E além de tudo, o que fica na nossa cabeça é mais fácil da gente sabotar e da gente cair nas próprias armadilhas. Então, tudo bem, eu não duvido que você, dentro deste exemplo, queira chegar no final do ano com um peso X. Só que aí você começa, nossa, olha lá, vai chover. Não vai dar pra ir na academia hoje. Ah, não deu pra eu comer direito hoje, porque, enfim, é isso. Transformar algo em hábito é muito difícil. Muito difícil. Precisa realmente de um gasto de energia, de um esforço muito grande. Mas é algo que só você pode fazer. Eu estou usando esse exemplo do emagrecimento porque ele é mais concreto, porque é bem famoso, todo fim de ano tem essa história. Pelo menos você conhece uma pessoa que faz esse tipo de promessa. Mas isso se aplica a qualquer coisa. Então, por exemplo, eu quero terminar o ano rico. Tá, eu preciso trabalhar mais, eu preciso investir, eu preciso guardar mais dinheiro porque eu tô gastando muito. O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu vou fazer diariamente? Eu vou comer só em casa porque comer fora fica mais caro. Eu vou parar de pedir comida de final de semana para guardar dinheiro. Não vou viajar ou vou viajar menos. Enfim, dentro de cada realidade, né? E aí é importante a gente planejar cada passo que a gente vai tomar, porque se a gente não planeja, a gente vai cair na própria armadilha, a gente vai se sabotar e a gente vai se perder. Se você não planeja a sua rota, você vai pegar uma entrada que não vai para o México, outra entrada que volta para Ribeirão Preto e por aí vai. Você tem que ter em mente o que você vai fazer. E uma outra coisa super importante que eu costumo falar
para os meus pacientes são as metas mais realistas. Não adianta você querer ficar rico se você não trabalha, se você não tem dinheiro, se você tem R$0 na conta e não vai fazer nada com isso. Claro que tudo pode acontecer, você pode ganhar na Mega Sena, mas ainda assim, para ganhar na Mega Sena, você precisa jogar na Mega Sena, né? Não dá para você ganhar sem jogar. Mas trabalhem com metas realistas. Então, talvez ao invés de ter um peso X no final do ano, não, eu quero fazer academia de uma forma constante. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. E aí vai ser consequência. E uma informação importante é que limitar a quantidade de sonhos que você tem para este ano pode aumentar a sua chance de alcançá-los. Se você tem muitos sonhos, muitos objetivos, você tem muita coisa para gastar a sua energia. Você tem muita coisa que vai sugar a sua energia. E você não vai conseguir dar o foco necessário para cada um deles. E é importantíssimo a gente sonhar, a gente ter sonhos, a gente ter objetivos, a gente ter metas, almejar coisas, desejar. Porque senão a gente pode acabar caindo no tédio, pode acabar caindo no entristecimento, e aí a gente corre o risco de cair num transtorno depressivo, né? Então é importante a gente sonhar, traçar nossas metas, porque isso é o que vai manter a gente em movimento, basicamente. Né? A gente vai acordar todos os dias com uma meta a ser cumprida e a gente vai trabalhar para isso. E quando a meta é cumprida, quando o objetivo é alcançado, isso interfere diretamente na forma como a gente se enxerga, ou seja, na nossa autoestima. Então tudo está interligado, né? E faça suas metas para o próximo ano. Ah, mas pode acontecer, por exemplo, né? Metas do ano passado para este ano. Ah, eu tinha várias metas, mas aí aconteceu a pandemia e terminei o ano triste. Acontece porque tem coisas que a gente não controla. Tem coisas que a gente não pode fazer nada com isso. Mas não adianta você também fechar os olhos para as coisas que você pode fazer. Então faça o que está ao seu alcance. Então sim, 2020 foi um ano atípico, sim, muita gente precisou abrir mão de muita coisa, a gente precisou deixar muitos planos de lado. Hoje eu estava inclusive falando com a minha psicóloga na terapia, e eu falei para ela, ó, 2 metas pelo menos eu consegui. Acho que ainda assim temos um saldo positivo, né? Poderia ter sido 0. Poderia ter sido 1, foram 2. As outras eram coisas que eu não pude fazer nada. O que eu pude fazer, eu fiz. O resto aconteceu o Covid, que interferiu diretamente nos meus objetivos desse ano, nos meus sonhos para esse ano. O que eu posso fazer? Nada. Eu foquei nas outras, nas que eu podia controlar. E consegui. Tá, isso é muito fácil falar, né? Que, foque nos seus objetivos, que você vai conseguir. A única pessoa que pode conquistar o que você quer é você mesmo. Então eu posso estar aqui toda quarta-feira falando, dando dica, dando ideia, ajudando. Você pode fazer terapia, você pode ir no psiquiatra, você pode fazer acupuntura, você pode fazer o que for. Quem vai fazer é você. Na prática mesmo, é você quem cuida da sua vida. É você que vai ver o que você dá conta, o que você não dá conta. É você que vai estabelecer os seus limites. E é você que vai fazer acontecer. Não sou eu, não é o vizinho, não é ninguém. É você. Essa foi a nossa última live do ano. Como eu falei lá no comecinho da live, ano que vem tem mais, que eu já tive essa informação para dar. Já sei como vai ser ano que vem, mais ou menos. Mas a partir da semana que vem estou de férias. E
Queria agradecer todo mundo que esteve aqui, não só quem está aqui hoje, mas quem esteve aqui o ano todo comigo, toda quarta-feira, que a gente começou acho que em abril, março, algo assim, foi bem no comecinho da pandemia que eu comecei com as lives. E tem gente que eu vejo que tá aqui toda quarta-feira. Mesmo assim, quem não pôde participar, quem chegou aqui hoje, não sabe o que está acontecendo, todas as lives estão salvas, você pode assistir com calma, com tranquilidade, e ainda assim eu agradeço a sua presença hoje. Queria agradecer também a Sojures, né, que trouxe essa oportunidade pra gente, não só para mim, mas para vocês também, para estar aqui toda semana trazendo informação, conhecimento, para poder ajudar vocês de alguma forma, nem que seja só um pouquinho. E se eu pudesse dar um conselho para você colocar de meta para 2021, seria faça terapia. Toda live tem isso, gente. Quem tá perdendo a informação aí, toda live eu falo, faça terapia. Vai fazer terapia, tá? Ai, não sei como começar. Começa procurando um psicólogo. Começa pesquisando sobre as linhas da psicologia, com qual que você se identifica mais. Pede indicação de psicólogo, tá? Vai atrás. Você só tem que começar. Não adianta ficar esperando, ok? A live vai ficar salva, assim como todas as outras do ano. Então, quem perdeu, quem não chegou a tempo, quem perdeu o comecinho aí, pode assistir depois, que fica salva tanto aqui no Facebook da Sojures quanto no canal do YouTube, certo? Desejo para vocês um ótimo fim de ano. Muito obrigada mesmo pela companhia de vocês. E a gente se encontra no ano que vem. Espero que ano que vem seja melhor, que a gente coloque em prática o que a gente aprendeu este ano. Se precisarem falar comigo, tô deixando o meu e-mail aqui nos comentários. Pode me mandar qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, reclamação. Manda que eu leio tudo, ok? Espero vocês no ano que vem e tchau. Ótimo fim de ano para todos.